segunda parte fala de aspectos contratuais e que é chamado da nova economia institucional. Não é exatamente uma questão de oferta e demanda, preço baixo, preço alto. Ele vai mais além, ele fala de riscos, incertezas, ele fala de comportamento oportunista. Por exemplo, a gente viu lá naquela negócio dos freezers, né? Lembra? Uhum. Aquela estratégia dos freezers foram colocados em ação. A gente viu alguns distribuidores assim com comportamento oportunista em relação aproveitava o freezer, jogava carne de coelho, jogava além de coelho tinha um outro codorna. Aí você chegava, passava lá o motoboy lá da carneiria para fazer o acerto, o cara dava cheque pré-datado. Quando pagava, né? Dava cheque pré-datado e ainda devolvia os freezers tudo detonado, aquilo era um prejuízo gigante, não era? Nos ativos da carneiria. Mas quais os aspectos de contrato que dificultaram a evolução da ovinocultura, assim, em relação ao fechamento com os grandes contas, por exemplo, com o Mangai, com aquele Dudu Camargo? Que aspectos contratuais você vê assim? É difícil estabelecer, até o contrato entre os produtores mesmo. Uns participavam da reunião, outros quando você tem a cadeia desarticulada, para você fazer isso é muito difícil. Por exemplo, não podia ser feito o contrato na carneiria porque a gente não tinha certeza da garantia da entrega do produto. Então a gente não cogitava um contrato por isso, porque a gente sabia que não ia dar conta de fornecer para uma grande rede ou um supermercado, nada disso. Então cortamos esse tipo de relação contratual. Isso. E entre os produtores, aí é também outra dificuldade muito grande. Reunir os produtores e fazer com que eles pensassem da mesma forma, também estava... Mas isso tudo é por causa da desarticulação da cadeia. Quando o cara não sente segurança de que a instituição, quem esteja na frente do negócio, não transmita segurança, o cara não vai ficar gastando tempo. É por isso que a associação nunca foi para frente, a Associação dos Criadores de Ovinos e Caprinos. Fica uma associação que não tem participação assídua, quem vai só para decidir o interesse próprio, que seria em cima de exposição. O cara que tem animal de elite para vender, ele vai porque ele tem interesse, mas a sociedade produtora não está presente. Porque o cara vai falar, vou para lá para quê? O cara vai ficar falando sobre exposição e eu não vou resolver nada na minha vida. Então, é um ciclo vicioso, né? Essa desarticulação da cadeia também pode justificar o fato de que alguns produtores, por exemplo, acabavam furando o esquema. Existe isso também. Eu vou entregar ali naquela feirinha porque ali eu sei que eu recebo. Tem isso. Dentro do próprio grupo nosso acontecia isso. Né? O cara preferia às vezes vender para o clandestino que estava pagando melhor e que ele vendia de pouquinho em pouquinho. Mas ele não queria se comprometer com um grupo de que ia fazer um lote maior, talvez vender no início até por um preço menor, mas para garantir uma coisa que era maior, que era o mercado, que a gente estava atrás. Entendi. A gente não estava procurando simplesmente vender o animal, a gente estava querendo criar um mercado, que é outra coisa. Então a gente tinha que pagar o preço por isso. É por isso que hoje eu acredito, só um grupo grande, e aí a gente fica até animado quando vê a Marfrig, VPJ, os grupos grandes realmente investindo para aquele negócio dar certo. É dinheiro, eles estão enfiando dinheiro mesmo. Então não tem volta esse negócio, a ovinocultura não tem volta. Ou vai ou racha, porque é muito dinheiro que eles estão colocando. Então... A Marfrig hoje está falando... Isso, a Marfrig está investindo pesado. E ela está
ganhar escala e dominar o mercado de ovinos, né? Mas, não sendo assim, fica difícil. Uma pessoa... Você está dizendo o seguinte: abrir a mente para isso. Existe o comportamento oportunista, seja da parte do distribuidor, seja até entre os produtores, mas que isso também não pode ser condenado à medida que a própria cadeia está desarticulada e alguns produtores também cansaram de mandar animal para lá e não receber. Né? Isso. É um ciclo vicioso, né? Entendi. Poxa vida. E você acha que todos os produtores deveriam se unir para coordenar uma só produção? Né? Você está convicto disso? Tô, mas isso aí é quase impossível. Na nossa cultura isso é muito difícil de acontecer. Porque todo mundo quer criar no seu próprio. Que é o seu próprio, que mostra, é a vaidade, né? O cara quer mostrar o dele. Está fazendo um trabalho lá e quer mostrar o dele. Essa cultura nossa de, por exemplo, cooperativismo é muito incipiente, muito fraca, né? As pessoas entram em cooperativismo mais pelo que ela pode, mais pelo o medo dela perder alguma oportunidade do que propriamente de fazer a coisa. Sabe como é que acontece no Uruguai a comercialização de ovinos? A produção, né? Na parte de produção, eu recebi a visita aqui no Uruguai, que ele falou que é o seguinte: na propriedade dele, ele encara ela como uma unidade de produção. Então não interessa para ele, esse ano é ovino, esse ano é bovino, o outro ano é árvore. Ele faz 4 produtos: árvore, ovino, bovino e grão. Mas quem determina o que ele vai fazer é a cooperativa. A cooperativa maior, que eles chamam, né? Tem uma cooperativa maior e as cooperativas menores. É tipo uma congregação das cooperativas. A cooperativa menor, ela dá o apoio ao produtor. Ele vai fornecer maquinário, orientação técnica, acompanhar o produtor mesmo. Existe uma cooperativa maior que coordena essas cooperativas, que essa comercializa e ela indica, de acordo com o mercado, o que essa cooperativa maior vai orientar o produtor. Então, se ele, naquele ano, a avaliação dessa cooperativa maior é para produção de grão, porque o valor do grão está em crescimento e tudo, ela vai e manda informação para a cooperativa menor, que vai lá no produtor e fala assim: ó, esse ano você vai produzir, em vez de produzir 1000 carneiros e 200 hectares de soja, você vai produzir 400 de soja e 100 de ovelha. Você vai reduzir. Então, o cara é a unidade de produção, não interessa. E o cara falou lá, ele vai fazer o que tiver que fazer. E ela dá todo o apoio, ela dá máquina, dá assistência técnica. Então, na propriedade dele, ele fala assim: pô, mas como é que você faz? Você tem que tosquiar a ovelha, você tem que ter equipamento. E aí, como é que faz? Para tosquear 100 ou tosquear 1000 é as mesmas máquinas. Eu falo: não, mas isso aí não tem problema, porque a cooperativa vem aqui com um grupo de tosqueador e tosquia. E eu pago por ovelha tosqueada. Acabou. Se eu vou plantar mais soja e eu preciso de uma máquina maior, a cooperativa vem com a máquina maior, vem aqui, planta, eu pago a hora da máquina, vai embora depois da máquina e eu continuo a produção. Então, para a gente chegar nisso aí, tem gerações aí para mudar a cabeça. O Levi e o Judá talvez ele já consiga uma coisa um pouquinho melhor. Essa conta de 30 toneladas, né, por ano, né? Não, por mês, para o mercado de Brasília. Da onde que surgiu? Você se lembra? Isso aí foi pesquisa da Emater. A Emater DF fez esse levantamento. Eu vou consultar depois, que eu preciso desse dado para o meu trabalho, que eu acho que... O Carlos Alberto tem isso aí. Eu vou estar hoje à tarde com ele. Bom, isso no aspecto de produção. No aspecto de comercialização, ele pode ser vendido em feirinhas, como pode também ser... Você acha que pode existir uma blindagem também, quando a cadeia estiver organizada? Pode ter assim, uma blindagem positiva, assim, uma blindagem no sentido de integração vertical.
todos os produtores se profissionalizar, como você mesmo usou esse termo, para o abate, para a comercialização e tornar, se fazer uma voz mais ativa, legalmente falando, evitar... Esse é o objetivo, esse tem que ser o caminho, tem que ser a visão de todo produtor, é isso aí. Primeiro, fazer bem feito, dentro da porteira, e depois começar a agir fora, porque a lei do mercado não tem mais ou menos, ela é ou não é. Ou é ou não é. Ela vem para bater na hora que o preço está lá embaixo, ela está lá embaixo, na hora que está lá em cima, ninguém discute. Então, se você não tiver força para ir fazer política pública, aí sim começa a ter ações de política pública, garantia de preço, entendeu? Mas tem que ter produção para fazer isso aí. Ou seja, a frequência dos contratos seria super importante para... Aí sim, aí você começa a pensar em contratos, aí sim. Né? E simetria de informações, porque até então a gente não pode nem falar de assimetria. Eu estou vendo hoje que existe alguns que contabilizam, outros não. Então, se ainda tivesse dois contabilizando valores errados ou números errados, aí a gente até poderia dizer que existe uma assimetria de informação. Mas o que não existe é informação ainda. Eu já rodei um bocado, né? Assim, esse negócio de ovelha eu já andei, já fui em bastante lugar. Nunca ninguém me mostrou um negócio desse aqui, não. Nunca eu vi assim, o cara falar assim, ó, eu faço desse jeito aqui, assim, ó. Esse aqui foi o primeiro. Deixa eu só mostrar aqui no vídeo, esse negócio que ele está se referindo, é um planejamento operacional de gestão mesmo, de manejo mesmo. O que tem que fazer, qual vacina que tem que dar, tosqueamento de ovelha, aquele negócio de alimentação, quanto gasta. Manejo sanitário, alimentar, manejo geral, está todo descrito dentro desses processos. Inclusive com fluxogramas, tá? Com fluxogramas. Esse trabalho também vai fazer parte da minha bibliografia, da minha referência bibliográfica. Bom, e aí você nunca viu assim, não. Ninguém que tivesse todas as informações, que soubesse assim, qual é a média de... Não. Todo mundo confia naquilo que ouve falar das fazendas de fora de Brasília. É o discurso que todo mundo tem, que foi falado em palestra, que ouviu falar, que leu no livro, todo mundo tem essas informações. E fala com muita propriedade na hora Mas sem testar. Eu testei daquela do aproveitamento, lembra? Do aproveitamento da carne? Você tá dentro do frigorífico. Isso aí. Não, isso aqui foi assim, assado bem, foi esse. Até hoje a gente usa aquilo é parâmetro pra gente. Lá quando a gente fazia, quando chegava para fazer registrar e depois avaliar, quando chegavam os produtos do frigorífico dentro da loja, a gente pegava aqueles parâmetros e falava assim, de pernil tem que dar quanto? Tem que dar tanto, porque lá está falando que tem 12%. Isso. No estudo lá do Evandro diz que 12% do animal é o pernil. Então, se o animal é de 15 quilos, tem tanto aqui. Então a gente fazia isso. E tinha uma lógica toda. Não, claro. E funcionava, tem que ser. E aí você faz a avaliação, tá faltando carne aqui, porque não tá batendo. Exatamente. Né? Agora, se o cara não faz isso, ele não sabe nunca. Não tem como ele saber. Não tem como saber quantos animais nasceram. Você tem 500 matrizes, você não sabe quantos animais nasceram se você não registrar, se você não avaliar. Né? Existe assim barreira de entrada para um novo produtor de natureza tecnológica? É muito mais de natureza de conhecimento tecnológico, né? De conhecimento sobre a ovinocultura. Isso já é uma barreira natural, né? O cara vai se envolver no mercado que ele não conhece. Não conhece. Mas assim, questão de um novo entrante, assim, ele tem que tomar um cuidado redobrado, né? Porque ele ainda não tem a expertise. Tem que buscar bastante informação e ficar atento, que existe muita propaganda falsa, sabe, sobre a ovinocultura. Hoje o pessoal já está um pouco mais calejado, então não fica caindo em qualquer bobagem que o pessoal fala. Mas tem que ficar atento ainda, porque
quando a pessoa quer te vender um negócio, ela vai só contar as coisas boas, não vai contar Não as dificuldades e as coisas ruins. É aquele ditado lá do tombo, né? Cachaça que eu vivo, todo mundo quer. Mas o tombo Ninguém quer. ninguém quer. É isso aí. Então, o cuidado, depois, quando for conversar sobre ovinocultura com alguém, primeiro já carregar algum conhecimento, buscar literatura e informação, para não ficar caindo nas bobagens que o povo fica falando. Tem demais, tem demais. Imagina.